Fase que eu falo, eu sou professor da área de veterinária, zootecnia, agronomia, eu sempre discuto, gente, a partir de uma realidade, produtos de exportação não sustentam o nosso país, não sustentam a nossa nação. A grande comercialização do processo produtivo que mantém a sustentabilidade é dentro do processo de consumo interno do Brasil. Isso é uma realidade, né? Muito obrigado, foi ótimo, acho que nós temos que conversar bastante e pode contar com o que você falou, que o Dileno e todo o pessoal da área de educação tem feito esse trabalho de formiguinha, e nós temos que abençoar isso. Acho que isso é um ponto muito importante. Muito obrigado. Bom, então, nós agora vamos ter a satisfação de escutar o representante da ANEFA, o Gilmar Oliveira, e fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro, como a gente está no evento de educação do campo, né? A gente fazer aqui só o refrão de uma música que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. A música é assim: não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não escola. Vamos lá. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não escola. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não escola. O povo agricultor, o homem e a mulher, o negro que não mora com seu canto de afoxé, de cuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e foceiros, com certeza estão de pé vocês. Sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não escola. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não escola. Então, meu nome é Gilmar, sou do município de Acaiaca, aqui na zona da mata de Minas Gerais, ex-aluno da EFA de Sem Peixe, 5ª e 8ª, ex-aluno da EFA de Riacho de Santana, no Sertão Baiano, e a gente foi monitor um tempo na EFA Paulo Freire, município de Acaiaca, e há 3 anos trabalho na assessoria da MEFA, junto à Escola Família Agrícola no estado de Minas Gerais. Nós temos atualmente, no Brasil, aí nós temos daquele lado, a UNEFAB, União Nacional das Escolas Família Agrícola, que são as escolas que têm origem no Brasil, vinda da Europa também, mas via Itália, por isso o nome Escola Família Agrícola, que lá na Itália é Casa Escola Rural, Casa Escola Agrícola. Nós temos em seguida outra entidade, então a UNEFAB, então nós somos 168 escolas em funcionamento no momento no Brasil. Isso é uma informação de agosto do ano passado, provavelmente tem umas 15 a mais nesse contexto. A Arcafaçu tem 71 escolas, são as escolas localizadas um pouco no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina. Tem o nome de Casa Familiar Rural, é a mesma pedagogia da alternância, porém a origem é direto da França, de onde iniciou o trabalho com a pedagogia da alternância, que lá o nome é Maison Familiar Rural. E nós temos mais embaixo a Arcafá Norte e Nordeste, que somam 47 escolas de alternância, que é também a modalidade Casa Familiar Rural. Bom, pode passar. Então, essas experiências de escolas estão presentes hoje em torno de 20 estados brasileiros, já com escolas de alternância. E lá na ponta do Brasil acaba que nós temos, iniciou no ano passado a primeira EFA, Santa Cruz do Sul, em Rio Grande do Sul. O nosso colega Neri, que trabalhou aqui na zona da mata de Minas, é quem puxou a articulação de Escola Família Agrícola lá no sul do Brasil. Aqui esse mapa, que quase dá para ver todinho, nós temos aqui Natalândia, né? Cadê o pessoal de Natalândia? Beleza, salva de palmas. Muito bem. Nós temos Natalândia, que está lá no noroeste de Minas,
precisa, gente, de ter mais EFA na região. Uma EFA, quando está sozinha, a dificuldade é muito maior, para que você troque experiência, para que um ajude o outro. Então, todas as escolas, quando ela está sozinha, ela tem muito mais desafios. Então, é necessário mais EFA no Noroeste para que o próprio movimento cresça. Aqui nós temos experiência na Zona da Mata, pode descer um pouco, por favor? Então, nós temos Zona da Mata, por exemplo, que está mais embaixo, essa região aqui. Nós temos uma concentração hoje de 6 EFAs, mas nós tínhamos em 2002 2 EFAs, e que somando as duas tinha apenas 30 jovens estudando. Era a experiência de EFA na Zona da Mata, numa perspectiva muito grande, talvez de desaparecer. E com o surgimento, né, quer dizer, a vontade estava nas pessoas, mas os desafios eram muito. E os jovens estudavam nas EFA de 5ª e 8ª e não tinha perspectiva de continuidade. Ao criar a EFA Paulo Freire, a Caiaca, os jovens da região têm uma outra perspectiva. Então hoje, por exemplo, na região, me parece, todas as EFAs da Zona da Mata têm um ex-aluno da EFA Paulo Freire, da própria região, que está trabalhando nessas escolas família agrícola. E ontem nós fizemos as contas lá na Paulo Freire, me parece que são 415, me parece, jovens nas escolas família agrícola aqui na Zona da Mata. E esses pontos de vermelho são as EFAs em implantação na região. Então aqui é o mapa em todo o estado. Nós temos, na verdade, neste momento no estado, 41 projetos de EFA em implantação. Ou mais avançado ou menos avançado. É uma loucura administrar e fazer com que, de fato, elas iniciem com a pedagogia da alternância funcionando, as famílias à frente. É muito desafiador. Então nós temos a MEFA, BH, que é o centro, a entidade que atende as escolas. E só temos 2 assessores que acompanham as escolas nas bases. Vocês têm uma ideia. É o mesmo tanto que tínhamos quando era 8 EFA. E agora são 18. E esse monte de projeto de implantação. Então, o desafio muito grande, assim, para a entidade no momento. Mas o interessante nesse contexto é que a MEFA se abriu mais para as parcerias. As EFAs em si estão se abrindo mais para as parcerias. Pode passar. Aqui nós temos esse quadro. O primeiro, então, é simbolizando a organização das escolas família agrícola. Qual a contribuição que as escolas família agrícola têm para a educação do campo nesse contexto? Então, primeiro, é que bem no centro, essa questão local da associação das famílias, né? A EFA, quando ela inicia, de fato, por vontade das famílias, ela erra muito menos e ela sofre muito menos do que quando a gente, pessoas ou segmento, conhece, sabe que é bom, mas fica doido para fazer o povo querer. O desafio é muito grande ao longo de muitos anos. A gente tem várias experiências assim. A gente tem, por exemplo, aqui perto nós temos EFA que começou e parou, porque ela não nasceu da base. Nós temos uma experiência interessante em Araponga, que era o mesmo grupo ligado à EFA que tinha aqui em Viçosa, que tinha um único parceiro que, de fato, na hora de definir para onde a EFA vai, que era a Fundação Marianense na época, e esses agricultores, não concordando com a situação, eles se retiram do projeto, pegam o estatuto daquela mesma associação, volta para suas bases em Araponga e cria a EFA por isso. Então, para vocês terem uma ideia, não deu fruto a EFA em Viçosa, esse mesmo grupo, e tinha algumas pessoas também que é ligado à própria EFA de Ervália. Então nós temos essa experiência desse fluxo aí, de uma experiência que foi negativa, que foi concentrada, e como que ela se abre. Hoje nós temos 2 EFAs nessa origem, para vocês terem uma ideia. E depois a organização regional, né, o entorno, que é a Associação Mineira das EFAs. E a gente tem um histórico interessante, que ainda não tem uma EFA que começou um trabalho de base orientado pela MEFA, desde a origem do contexto, que fechou depois que a MEFA surgiu. Quando tem desafios, em algum momento faltou essa orientação. Quando ela totalmente, desde o primeiro momento, teve a MEFA de perto, nós não temos uma EFA que fechou até agora. A importância da entidade regional
as famílias se organizando enquanto Estado. Pode passar? E essa questão nacional, que aí é um grande desafio, o tamanho que é o Brasil, para vocês terem uma ideia, como uma entidade nacional, e a forma que o estatuto dela é constituído, até agosto do ano passado, não atendia mais a realidade do movimento hoje. Atendia o movimento quando criou o NEFAB, em 88, me parece, na Bahia, porque tinha EFA em 2 estados, Bahia e Espírito Santo. Então, era uma entidade que abrangia 2 estados. Hoje, impossível. Então, teve uma grande mudança nesse contexto da organização estatutária da UNEFAB. Quem sabe, nos próximos anos, a gente tenha um desenho melhor junto às EFAs, numa entidade desse tamanho. E nós temos a organização internacional, que tem sede, no caso, na França, que é a IMFE, a Associação Internacional dos Movimentos de Formação Rural. Inclusive, essa entidade tem assembleia este ano no Peru. É a cada 4 anos que tem assembleia. Então, as EFAs, ela tem uma organização local dos agricultores, a nível de Estado, a nível nacional e a nível internacional, assim como a gente tem articulação de outros movimentos, a Via Campesina, que perpassa essa questão dos países, né? Para frente. Bom, organizar as famílias para quê? Para contrapor a cultura que desvaloriza o trabalho rural e exalta o agronegócio. Cumprir e exigir o cumprimento do artigo 205 da Constituição Federal, que diz: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Nesse contexto, as EFAs as famílias envolvidas vêm procurando fazer o seu papel. E a gente tem um grande desafio no Brasil, enquanto EFAs, que é o avanço a nível nacional. Esse tem sido o gargalo. Pra vocês terem uma ideia, a gente avançou bastante no estado de Minas, que a gente fala tanto, mais do que vários estados. Só o Espírito Santo que avançou mais, que é pioneiro. Então, assim, é um gargalo avançar a nível nacional, de fato, assim, no MEC principalmente. As EFAs têm mais apoio do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do que do MEC, que deveria ser a maioria do apoio. Então, é comum as EFAs falarem de apoio muito mais nessa linha. Contrapor as propostas educacionais que desenraizam culturalmente e marginalizam o jovem rural e seus familiares. Para serem agentes construtores de uma nova ordem social e não agentes de perturbação, para impulsionar mudanças sociais diversas e colaborar na demarcação de interesses, identidades, subjetividades e projetos de grupos sociais que lutam por moradia, terra, trabalho, saúde e minorias. A gente tem uma... Então pula, tem que só ler agora. Só tem 2 minutos. Para estabelecer práticas como a pedagogia da alternância, fazer diagnósticos e criar agendas para si próprios, para a sociedade e para o poder público. Pula. Junto aos ambientalistas, às mulheres, aos direitos humanos, às cooperativas, aos sindicatos de classes e demais. Para denunciar a falta de vaga, aos deslocamentos de alunos de uma mesma família para diferentes escolas e do campo para a cidade. Uma segunda contribuição é o método educativo apropriado. A pedagogia da alternância, no caso, a gente pegando um pouco lá embaixo, tá? Eu estou sem o laser aqui, né, que podia ajudar. Então a gente parte ali de um diagnóstico da realidade que está ligado ao plano de estudo, que é o ponto de partida da EFA. E que levanta então essa questão das experiências vividas na escola, na família e na comunidade. A gente tem também a comunidade, as instituições e as pessoas participantes ativamente
de seu processo de formação. A relação entre o meio em que vive o aluno e a EFA leva em conta a totalidade da pessoa, do meio, e que surgem as indagações, as inquietações, os problemas e fundamenta a ação pedagógica. A conciliação escola, vida e trabalho prioriza a experiência socioprofissional, prioriza a dignidade da pessoa como sujeito, concepção específica do educador monitor na EFA. É um grande desafio nas EFAs, de fato, terem as equipes internas. A gente tenta fazer pedagogia da alternância com monitores externos, mas é muito difícil. Os estudantes sabem, os próprios educadores que estão nas escolas sabem muito bem disso. O desafio que é colocar a pedagogia da alternância em prática, não sendo monitor interno dentro da EFA. Isso aí é um grande gargalo das EFAs. Um projeto educativo de contexto socio-geográfico e profissional. Conjunto de colaboradores na formação, pais, educadores, monitores, mestres de estágio e educandos. Condições favoráveis à aprendizagem. A pedagogia da alternância é o conjunto que eu disse, né? E depois o internato educativo, a auto-organização dos estudantes. Todo esse contexto é um ponto de chegada para o projeto de vida do jovem rural. Passa, por favor. Tem meio minuto ainda? Bom, a comunidade, a família, as instituições diversas ajudam a projetar o jovem e este colabora com a sociedade como agente direto de transformação, que é todo o embasamento da escola, né? Que o jovem consiga contribuir para o desenvolvimento do meio. Aí, esse resumo desse contexto um pouco, da alternância, dos desafios, do que a gente vive no dia a dia, está dentro de uma música que está ali. E aí, se vocês permitirem, nós vamos... Problema é todos, isso daí também. Botou tudo, Gilmar. Beleza, aquela música ali, ela conta um pouco dos momentos, dos espaços que a pedagogia da alternância trabalha. Tudo bem? Voltou na música. Tem corrupção. Oi, vamos levantar, por favor? Então, beleza, coloca as pastas, os cadernos, as máquinas, tudo na poltrona. E vamos lá, vamos pegar o ritmo, a sanfona não tá ali, né? Começa lá assim, olha. É a família. Peraí lá. Vem agora. Nosso leme é organizar, refletir e transformar. Nosso leme é organizar, refletir e transformar. Pedagogia da alternância. Escola que todos desejam. Mais brotar vida no campo para as famílias camponesas. Mais brotar vida no campo para as famílias camponesas. Todo mundo no refrão, vamos lá. Nosso leme é organizar, refletir e transformar. Nosso leme é organizar, refletir e transformar. Pedagogia da alternância veio para nos libertar. É preciso caminhar juntos, libertar e transformar. É preciso caminhar juntos, libertar e transformar. Você, nosso leme é organizar, refletir e transformar. Nosso leme é organizar, refletir e transformar. É a família camponesa, nesta organização, construindo nova história escrita na palma da mão. Construindo nova história escrita na palma da mão. Nosso leme é organizar, refletir e transformar. Nosso leme é organizar, refletir e transformar. Na prática pra teoria, para a nova educação, transformando a realidade, construindo em multidão.
transformando a realidade, construindo em mutirão. Você! Nosso lema é organizar, refletir e transformar. Nosso lema é organizar, refletir e transformar. Pedagogia da alternância, a educação é libertária. Aprendendo e ensinando na escola comunitária. Aprendendo e ensinando na escola comunitária. Nosso lema é organizar, Refletir e transformar. Nosso lema é organizar, refletir e transformar. unindo escola e família, promovendo a integração. Pai e mãe se tornam mestres do futuro da nação. Pai e mãe se tornam mestres do futuro da nação. Nosso lema é organizar, Refletir e transformar. nosso lema é organizar. Refletir e transformar. Aprendizagem da vida, Paulo Freire vem falar. Alternância, natureza, o lema é participar. Alternância é natureza, o lema é participar. Nosso lema é organizar, Refletir e transformar. Nosso lema é organizar, refletir e transformar. e a juventude camponesa, essa bandeira levantar. Protagonistas da história e da cultura popular. Protagonistas da história e da cultura. Agora esse lado canta e aquele responde, vamos lá. Nosso lema é organizar, Refletir e transformar. nosso lema é organizar. Refletir E agora se as mulheres cantam e os homens respondem. Vamos lá, as mulheres. Nosso lema é organizar. Refletir e transformar. Nosso lema é organizar. Aí nós vamos fazer como a gente está na luta mesmo pela educação do campo. Assim, olha, organizar, refletir, transformar. Grita também vocês, vamos lá. Organizar, Refletir. Transformar. assim, ó. Organizar, Refletir. Transformar. Organizar. Refletir. Transformar. nosso lema é organizar, refletir e transformar. Bom, o que nós vamos agradecer aqui é a tremenda aula de pedagogia que tivemos hoje no Gilmar. Isso é aula. Isso é aula. Muito obrigado. Então nós temos agora o MST, Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra, a Maria de Souza. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Depois do Gilmar vai ser difícil aqui, né, Gilmar? Vou ter que me desafiar aqui, né? Tentar fazer uma arte aqui, fazer um meio milagre também com o tempo que tem para mim aqui. Gostaria primeiramente de cumprimentar o Departamento de Educação da UFV, né, por essa iniciativa. De fato, o debate da educação do campo a gente vem avançando e trilhando ele meio que no campo da teorização, das pesquisas, e que eu acho que a universidade inaugura um debate interessante que é de refletir sobre as práticas que a gente está fazendo, né? E em nome do MST me sinto muito lisonjeado também pelo convite. Sou Marildo, sou membro da direção estadual do MST, coordenador do setor de educação do MST, formado em licenciatura em educação do campo e filho de assentados e assentadas da reforma agrária de um assentamento do MST lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu queria começar minha fala vou tentar contextualizar e depois trazer algumas questões que eu penso que são traços de contribuições. Eu acho que o debate da educação do campo ele tem que ser feito levando em consideração o processo, né? Já que a educação não é como uma matemática, não é como uma ciência exata que a gente faz e no futuro a gente sabe exatamente o que a gente quer. Então acho que as contribuições que a gente tem, eu acho que é meio que desse ponto de vista, né? É como processo. E aí eu queria começar um pouco contextualizando, né? Porque nem sempre foi educação do campo. Nem sempre teve esse debate de educação do campo. Sempre teve um debate que a gente vai ver ele aqui no decorrer do processo da minha apresentação. Mas assim dizer que então começando pela essa pergunta para aguçar a nossa mente,
que já está aguçado aí pelas falas anteriores, é justamente o acesso, né? Qual que é o acesso oferecido pelos poderes públicos no campo e na cidade? Então, começar por essa pergunta, que eu acho que ela é meio candente, assim, da gente nos perguntar o que é mesmo, para nós que estamos aqui no campo, né? O que é mesmo que é dado e oferecido, né? E muitas vezes é dado mesmo, né? Já que ninguém cobra, então vamos dar para eles alguma coisa. Então, começar com essa questão. Depois, então, começo, na verdade, trago um balaio cheio de questões. Acho que algumas a gente vai dialogar aqui, outras eu vou levar, algumas acho que não tem respostas mesmo, né? Elas são aí do debate da educação do campo, que é justamente da onde surge, então, esse debate. De onde começa isso? Como é que foi isso, né? E aí, então, em 97, no ano de 97, acontece o Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, que é o ENERA, e que, né, um encontro organizado pelo MST, e que no final desse encontro, dando encaminhamentos ali do encontro, foi feita a reflexão de que, para além da reforma agrária, precisava debater no campo, para além da reforma agrária, precisava debater uma educação no campo, né? Então, o campo, a reforma agrária, por mais que tenha os movimentos organizados, mas tem toda a reflexão que tem, ela é muito pequena ainda para pautar um debate de educação. Então, teria que extrapolar a reforma agrária. Isso, então, no ano de 98, vai se dando materialidade. E aí, então, aí já vai entrando outras pessoas e assumindo esse debate, né, para além do MST, aí organiza, então, a primeira Conferência Nacional de Educação do Campo, o MST, o UNB, CNBB, Unesco, Unicef, enfim. E nesse momento começa a articular outras organizações sociais, ONGs, e principalmente também na universidade, que eu acho que aqui em Minas, uma particularidade de Minas Gerais é justamente as universidades estar assumindo com a gente esse debate. Porque se a gente olha de 98 para cá, pouco o Estado de Minas Gerais, do ponto de vista de autarquia, enquanto Secretaria de Estado da Educação, pouco se tem feito, né? Então acho que vale a pena lembrar aqui e parabenizar as universidades por ter assumido essa causa mesmo, que é da educação no campo, né? E por que ele surge? Como é que ele surge, né? Então a gente levantou aqui duas questões. Uma, ele surge pela crítica, né? E uma crítica que a gente chama de prática, que é isso que a Ivanilda fala, nós não temos que pagar não, nós não temos nem terra, mas justamente porque também é direito nosso. Está na Constituição brasileira, então é direito para pagar para quê? Se está no nosso direito? E se o país pagar a carga maior de impostos, né? Então, o debate ele surge com essa crítica prática do direito. E do direito muito mais aliado do que só acessar a educação, a escola no campo, é acessar a reforma agrária, é ter melhorias de condições de vida, é debater, por acaso, algum problema, a gente tem uma especificidade de educação nossa? É pecado isso, querer que eu vou na colheita da minha roça ali no campo, isso é pecado? Então ela surge justamente por essa questão de direito, né? Eu acho que frisar essa reflexão aqui. E o próprio Pronera, né, ele surge, ele vai se mantendo justamente pelo crescimento do debate da educação do campo. Porque se o debate não tivesse sido feito e continuado, o próprio Pronera ele tinha se findado em si mesmo, né? Ali em 98, 99 no máximo, tinha se encerrado nos primeiros anos. E não teria hoje chegado a 2010 com 12 anos, 13 anos, né? A outra crítica, então, é justamente a teórica, aquilo que eu falo, ela vem contrapor. Até então, o que tinha para o campo era uma educação rural, uma educação para o meio rural, para eles. Então vamos lá, oferecer o transporte escolar, oferecer uma escolinha, o resto dos livros nós vamos mandar, pode ser a sala multisseriada mesmo, pode ser assim. Então assim, a educação do campo, ela surge como essa crítica teórica de dizer assim, ó, a educação, ela é um contraponto, ela não é uma manutenção da reflexão da educação rural, ela não é essa manutenção. Então, outro contraponto dessa crítica que surge do debate da educação do campo é justamente isso, né? Ela não é educação rural. Por fim, assim, e a música do Gilmar, por fim dessa primeira reflexão, traz muito presente que é o protagonismo, né? Então, ela nasce... Quem é que gesta o Pronera? Quem é que vai lá cobrar um programa para a reforma agrária? Quem é? Então, assim, os movimentos sociais. Então ela nasce com esse protagonismo de dizer, olha o Estado brasileiro, historicamente nós vivemos aqui num campo que está alijado historicamente de políticas, e uma delas é a educação, e nós viemos aqui cobrar de vocês. Então os movimentos sociais, e aí eu friso assim, lembrando aqui Chico Buarque, muito nessa reflexão, são os pobres, são os desgarrados da terra que vai dizer para o Estado brasileiro, olha, estamos aqui. Olha, precisamos e carecemos de políticas que observem as nossas especificidades, né? E aí
em especial o público da reforma agrária, que já está inserido em sindicatos, organizações sociais e que vem trilhando isso, enfim, né? E aí esse protagonismo é assumido até no nome. Educação é não é para o campo, não. Então, quando o debate é feito, esse protagonismo dos movimentos sociais e do campo, ele é assumido no nome, não é uma educação para o campo, nem com o campo, ele é ele tem que ser concebido aqui, conosco, né? É o debate que é da universalização, né? Um amigo meu estava levantando isso. Para ter educação no campo, primeiro precisamos construir escola, que nem tem, né? Assim, do ponto de vista mais geral, se a gente for olhar para o campo, a realidade é um retrocesso, né? Estamos fechando ao invés de abrir escolas. Então, para se fazer educação no campo, a primeira coisa é universalizar o acesso, né? Que é a educação no campo, né? Depois, então, pode passar, por favor, eu trago um pouco contribuições efetivas, que eu estou chamando, que é aquilo que eu falo do processo, né? Nesse processo, então, desse debate com as organizações sociais, movimentos sociais, universidades, o que vem se acumulando? E aí aqui um pouco olhar para o MST, que a gente vem falar, então, que concepção de escola? Estão trazendo um debate de educação do campo e nesse debate, qual que é a concepção de escola que nós estamos trazendo, né? Aqui eu boto uma foto de um congresso nosso, onde tinha 17 mil congressistas e 1000 crianças na nossa escola itinerante. Pode passar, por favor. Ali depois, então, nós, numa ocupação de terra, não saía escola, tinha uma avenida no meio do nosso meio, fizemos uma sala de aula no meio da avenida, né? Isso em São Paulo. E aqui embaixo está meio muito claro, aqui não está dando para perceber, mas são crianças moçambiquenhas. Uma companheira nossa do Coletivo Nacional foi fazer intercâmbio, falar um pouco da experiência da MST em Moçambique. Eles são crianças moçambiquenhas, então, estudando e botando o papel o caderno no colo, enfim, dando essa perspectiva de qual debate, qual concepção de escola nós estamos criando aqui, né? E aí um pouco dessa concepção, que é como eu disse, eu penso que não são questões dadas, então é essa a nossa concepção, é esse o nosso debate, é assim que nós fazemos. Mas são questões que carecem de reflexões e muito também, né, teorização, reflexão e teorização, que é justamente uma escola que tem a afirmação de uma luta social, quer dizer, a luta coletiva e a organização coletiva, no seu eixo, né? Uma reflexão de que a escola do campo ela tem que estar em todos os espaços, então não preciso ter aqui a sala de aula ou o teu prédio, ela tem que acontecer no prédio, então ela rompe com essa mente, né, quadrada, dizer assim, ó, a escola acontece, a aula acontece só aqui, com o quadro, com o giz, com o professor falando, né? Então ela vem romper com essa tradição, e aí do MST é uma experiência interessante, que tem mais de 5 estados que as escolas itinerantes, quer dizer, o barraco de lona, se o acampamento levanta e vai viajar, o barraco de lona vai junto, a escola vai junto, né? Agora na Conferência Nacional houve uma conquista, uma mínima conquista, agora vai passar no Congresso, né? Vamos ver o que vai lá. Aliar o ensino de técnicas, então eu tenho que me alfabetizar, mas eu também tenho que saber a história do meu povo. Eu tenho que saber a matemática, mas eu também tenho que saber, além da matemática, o que acontece no meu país. Então aliar, né, o ensino de técnicas, a historização e a politização, né? Uma educação integral, então não vou formar o Amarildo só para matemática, mas ele tem que dar conta da amplitude do ser humano, e aí o Gilmar traz na fala dele, né, da participação efetiva de pais, enfim, educadores na gestão escolar, a vinculação da escola com o trabalho e a cultura do campo, e aí, sem dúvida, a MEFA e as EFAs tem muito a dizer para nós, né, para a educação do campo, sobre a pedagogia da alternância, né, pode passar, por favor. O outro questionamento então, que eu levanto, que é de concepção também, que o MST traz uma contribuição, acho que é importante, dialogável, que é aqui para a formação de professores, então. A partir do momento que nós estamos dialogando, que é necessário ter uma educação, né, específica, com uma especificidade, não é só diferenciar, e nós não estamos aqui brigando por ser diferente, por ser mais bonito ou ser mais feio. Mas ela carece também de um professor também, né, que conceba e que conheça essa realidade. Então pensa aqui que uma das experiências do MST, e hoje nós temos no país o curso de licenciatura em educação do campo, mas ele deve muito à experiência dos cursos de pedagogia da terra. Então hoje, eu penso, se não tivesse acontecido mais de 16 turmas em parceria, né, com o MST, com diversas universidades país afora, não haveria talvez essa experiência que está sendo formulada pelo MEC, né, já tem algumas turmas em finalização, de que né, pelo Reúne, a licenciatura do campo. Então assim,
de que quem é que tem nessa experiência? A autogestão dos estudantes. Então não estou aqui só para alguém vir me trazer alguma coisa, mas eu estou aqui para ajudar a construir algo que não é fácil. Não é fácil, seria muito mais fácil eu chegar aqui e bem me trazer elementos do que eu ter que me propor a ajudar a construir, é algo difícil, né? A organicidade dos estudantes, então, né, essa autogestão e essa organicidade, então ela é uma organicidade que é a própria organicidade do MST, né? Então nós não abrimos mão disso, é a organização por núcleo, por setores, que é uma organicidade que vai zelar e que vai cuidar dos princípios da própria organização e atrelar isso à formação política. Então nós queremos formar um técnico, sim, para a sala de aula, mas nós queremos formar também um militante que vai debater e vai para a luta para construir a escola do campo que é necessária. As OCAPs, oficinas de capacitação pedagógica, a mística da conquista, da luta, então ela levanta a contradição de que a universidade, ela é para todos, né? Ela não é só para alguns, ela é para os sem terra, ela é para os negros, ela é para os quilombolas, para os geraizeiros. Então essa contradição, ela emerge dentro da universidade, né? E aí mexe, né, com o sagrado vestibular. Então o acesso à universidade, ele questiona o vestibular, né? Essa vinculação direta, então, são pessoas oriundas do campo de assentamentos de reforma agrária, em especial assentamentos, como a Ivanilda já colocou na fala dela, e essa construção pedagógica com parcerias, né, que é os movimentos sociais e universidades, que é até onde eu estou indo buscar um saber, mas até onde eu também já tenho um saber. Então, eu não estou indo só buscar algo, eu estou indo também trazer uma boa nova, né? Então, acho que dessa reflexão um pouco isso, né, dessa relação. Por último, então, a questão é justamente que projeto de campo, que país, né? Eu acho que já foi falado exacerbadamente aqui hoje do que a educação do campo defende, do que ela reflete, mas que eu penso que essa pergunta ela é difícil de responder, mas eu acho que nós temos que nos fazer e nos perguntar ela a todo momento, né? De que, assim, não tenhamos dúvida que toda reflexão que nós passamos aqui, que nós estamos falando aqui, Eliane, a questão maior da política macro brasileira, da questão agrária, da questão de projeto para campo, de projeto para o país, ela também está envolvida, não tenhamos dúvida. Então é uma luta da agricultura camponesa contra o agronegócio. E a educação do campo, ou nós entendemos ela numa perspectiva de projeto, então ela é algo para nós alcançar algo maior, ou nós vamos ficar também só correndo atrás um círculo vicioso, né? Então vamos achar que o local, que eu vou resolver nesse projeto aqui, né? E aí eu não estou dizendo que, vamos sair fazendo marcha igual o MST, fazendo ocupação do MST. Não é isso. Eu penso que aqui nós estamos num espaço privilegiado, né? Uma universidade, academia, que é da onde a gente está, a gente se posicionar. Para qual projeto mesmo? O que mesmo que eu defendo? Então acho que essas questões elas têm que ser levantadas, né? Porque o vínculo da educação do campo é justamente com a agricultura camponesa. Agora, isso é necessário reafirmar diuturnamente, a todo momento é preciso se dizer, né? Bom, aqui eu trouxe algumas referências, um site do MST, finalizando aí, e também um pouco autores e pessoas do Coletivo Nacional de Educação do MST que estão nesse debate, nessa reflexão, junto ao MST. Abre para mim cartaz esse aqui, por favor. E aqui o site do MST, então, também para quem quiser buscar algumas referências, enfim. Eu trago aqui, então, já que a gente está falando de prática pedagógica, trago aqui para o Departamento de Educação, em especial para o Grupo de Educação do Campo, um cartaz, então, comemorativo da nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, que está comemorando seus 5 anos, né? É uma escola que forma quadros políticos e dirigentes políticos para toda a América Latina, né? Fala do projeto de país e de mundo que a gente quer. Então ela está comemorando 5 anos, comemorou agora 5 anos em janeiro. Então eu trago um pouco para vocês, no Departamento de Educação, os demais aqui ver com o nosso grupo aqui da mesa como é que a gente divide. Por hora é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Camargo, por ter colocado ao par o pensamento do MST em relação à educação do campo. E enaltecer a importância dessa luta que o MST tem feito em relação à criação, como também a FETAEM, a criação de cursos na universidade, né? Esse é um passo que
Nós estamos tendo muita dificuldade, especialmente aqui em Viçosa, pela questão de mau entendimento dessa situação do direito. Isso aí é uma situação que nós vamos ter que fazer esse campo de luta também. Né? E eu acho que é muito importante o apoiamento dos movimentos sociais nessa fase, porque a universidade ela se compõe desde a sua história, né? A história da educação universitária no país é muito nova. Né? Haja visto que o Brasil, me parece que foi o último país latino-americano a implantar universidades na nossa nação. Então, ela vem de uma elite conservadora e até hoje se mantém esse processo. Então, esse processo nunca foi consultado o fim do povo. Quando a gente vai reportar bons exemplos, as pessoas esquecem. Por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, foram criadas primeiras escolas de universidades rurais, foram escolas identificadas com a terra. São grandes escolas universitárias da terra, onde os estudantes saíam da terra, sem nenhum processo de seleção de vestibular, identificando questões locais e voltavam para a terra. Isso é exemplo que não se traz, e se critica hoje a tentativa de se fazer exatamente esse modelo. Então nós vamos chamar a EFA Polícia de Araponga, EFA Polícia de Araponga, através da Maria Rosânia Lopes Duarte. A EFA Brigadeiro de Ervalha, Hélia Cristina Godoy. EFAM de Natalândia, Denilza Santos Chaves. Trouxe uma torcida imensa aqui, hein? Muito bom. EFA Paulo Freire de Acaiaca, Silésia Maria de Oliveira Carvalho. Então a dinâmica vai ser similar à que houve anteriormente. Acho que é. Então nós vamos pedir inicialmente que todas elas se apresentem e mostrem as características de cada uma delas. Então vamos iniciar com a EFA Polícia de Araponga. Por favor, Maria.